Boa tarde com alegria, sejam bem-vindos e bem-vindas, todos me ouvem e me veem. Guilherme Pequeno está me vendo e me ouvindo, Maluzinha me vendo e me ouvindo. Sim, 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 vão me dando retorno aí. Bernardo, sim. Paulinha, conseguiu entrar, Paulinha, viva! Deu certo, garota. Ativem as câmeras de vocês, se cheguem. Larinha, meu amor, seja bem-vinda. Espero que você goste, que você consiga acompanhar. Bernardo, boa tarde com alegria. Boa tarde, boa tarde. Tia Carol está aqui para auxiliar vocês, como vocês sabem. Ela já está aí, ó, pedindo para ativar as câmeras, deixar bem posicionada, certo? Quando vocês não conseguirem aí resolver alguma coisa no meio da aula, vocês podem falar com tia Carol pelo bate-papo, certo? Ela é a co-anfitriã, ela vai me ajudar aqui, como sempre, nas aulas. Mari, boa tarde. Estou te vendo agora. Boa tarde, boa tarde. E vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira do dia, a informação de sempre. É uma brincadeira, tá, gente? Porque a gente aprende aqui, a ideia é que vocês aprendam com mais leveza, a gente já conversou sobre isso, né? Seja bem mais leve do que é na escola. A gente tenta, é muita coisa, mas a gente tenta. Quero reforçar que tudo, exatamente, tudo, vocês vão achar no Classroom. Paulinha teve um probleminha hoje para entrar, eu até coloquei no grupo lá nosso de alunos da I1, né? Que tem um grupo dos pais e tem um grupo dos alunos. Eu até coloquei um vídeo, acho que quem está lá no grupo viu, orientando como ela fazia para entrar aqui, né, no Zoom, nesse nosso momento ao vivo. E eu quero reforçar, gente, todo o passo a passo que vocês forem dar com relação a atividades, a como entrar aqui nesse momento, toda terça e quinta, vocês vão entrar no Classroom, que é onde tem exatamente tudo que a gente faz. Tem as agendas, tem as atividades, tem os livros que a gente lê, tem o link do Zoom, tudo está no Classroom. Então, todas as vezes que, ai meu Deus, como é que eu faço para acessar tal atividade? Como é que eu faço para baixar um livro que a Tia Laís falou? Como é que eu faço para qualquer coisa do CPLR? Como é que eu vou fazer? Classroom, que é a nossa sala de aula virtual. Ela não é ao vivo, ela é só virtual, né? Então, eu estou compartilhando com vocês mais uma vez o Classroom. Quando vocês entram, né? As pastas estão tudo embaralhadas, tem coisa aqui só, porque tem um mundo de coisa aqui na nossa sala. Então, vocês colocam em atividades, né? Nesse primeiro momento, eu ainda vou falar sobre isso. Eu sei que tem gente que deve estar pensando aí, algum aluno, que ela, Laís, eu já sei, já é quarta aula que tu falas a mesma coisa. Mas eu preciso, gente, é muito importante, tá? Então, entra no Classroom, quer entrar no Zoom, tá lá em casa, perto da hora da aula, e você precisa entrar na aula, né, que é de 3h30. Então, você vai procurar, né, aqui, ó, a pasta onde tem CPLR Online, tem escrito, ó, link Zoom. Então, clica nessa pasta e clica nesse link azul aí, que é para entrar nessa sala que vocês estão agora. Então, tudo vai estar no Classroom, gente. Quando a gente não estiver aqui junto, está no Classroom. Não tem como estar em outro lugar, tá? Porque se for em outro lugar, eu vou passar no WhatsApp. E aí vocês já vão ter acesso, os pais também e tudo mais, beleza? Reforçando que todos os nossos encontros estão ficando gravados, então, senti um pouco de dificuldade no assunto que a professora deu, não lembro de determinada coisa. Entra na agenda da aula que você assistiu ou que você perdeu, quando você precisar faltar, e acessa a nossa aula. É só vocês reassistirem. A parte boa do online é que a gente troca ao vivo, como no presencial. Vocês podem falar comigo, podem tirar dúvida. Eu faço tudo com vocês aqui, vocês ainda têm esse pós, né, que normalmente no presencial não tem. Então, vocês têm como aproveitar bastante esses nossos encontros, tá? Não tem desculpa de, ai, mãe, ai, pai, eu faltei a aula, eu vou me prejudicar para a atividade que a professora vai passar. Não tem essa desculpa aqui. Como também não tem a desculpa de, eu sou muito tímida, eu sou muito tímido, que todo mundo é no começo. Mesmo quem não é, no começo é. Eu sou muito tímida, eu sou muito tímida, eu fico com vergonha de falar com a professora. Não precisa falar, feito na sala de aula, tipo, levantar a mão, ter que falar mesmo verbalmente, né? Oralmente, eu diria, porque verbalmente vai ser escrito também. Mas vocês podem falar por bate-papo. Bate-papo, vocês entram em contato diretamente comigo e dizem, dúvida no sexto, não precisa nem dizer muita coisa, né? Então, não tem essas desculpas que vocês têm, entre aspas, no presencial.
tá? Vocês têm várias formas de me acessar aqui. Tem pelo WhatsApp depois, né? Ah, eu senti vergonha em determinado momento, mas eu vou falar com tia Laís. Ou pai, mãe, fala com tia Laís pelo WhatsApp. Então, realmente, as ferramentas que vocês têm aqui, gente, são muito maiores do que no presencial. Aproveitem isso, tá? Então, todas as aulas, ó, só vou comprovar aqui para vocês, ó, tá aqui. É só clicar no link lá, que vocês vão assistir a aula diretamente no YouTube, que é essa mesma que eu estou gravando aqui, por exemplo. Essa de hoje eu vou liberar depois nessa pasta, que é hoje, terça-feira, 14 de 2 de 2023, que é a agenda do dia que eu vou liberar ainda, não está liberada ainda, tá? Tudo que a gente fizer na aula vai estar na pasta. Se ela ensina não está na pasta, na própria pasta vai estar dizendo, vai estar na pasta tal do colégio. Aí você sabe, eita, não está aqui, mas ela está dizendo onde está, e você vai e procura. Tranquilo, gente. Legal para mim. Guilherme, agora não, agora a gente acabou de começar a aula, segura um pouquinho, tá? Só se você estiver muito, extremamente apertado. Mas a gente acabou de começar. Procurem ir ao banheiro sempre e beber água antes. Já já você vai, beleza? Se tiver muito apertado, vá, tá certo? Desliga a câmera e vá. Se não, espera um pouquinho. Bem, vamos lá. Hoje a gente vai começar com um slide novo, com um trabalho novo, tá? Eu lembro que a gente tem uma correção para fazer. Lembram que a gente fez uma atividade, gente, na aula passada? Que eu não corrigi. Estão lembrados? Se Laís, eu não estou lembrada. Como é que a gente lembra disso? Alessio, né? Na aula passada, eu apliquei duas interpretações de texto, tá? E a gente corrigiu uma, que foi a mais difícil, que eu disse a vocês, realmente, a gente até teve uma questão extremamente complexa, né? Que vocês tiveram um rendimento mais baixo e a gente corrigiu, tá? E teve uma outra que eu apliquei que já foi no finalzinho da aula. Então, naturalmente, não deu tempo de corrigir. Eu até disse, gente, podem terminar, na próxima aula eu tiro as dúvidas. Mas vocês foram super bem, de uma maneira geral. Tanto é que eu vou compartilhar aqui com vocês agora qual foi essa atividade, para vocês lembrarem. Ó. Foi essa daqui. Foram 5 questões de interpretação de texto, tá, que a gente fez. Essa página que tem aqui, gente, é a página da apostila, tá? Eu liberei a apostila para os pais de vocês acessarem e imprimirem se quiserem, mas não é obrigatório, a apostila é um material de consulta, tá? Mas tem algumas atividades que eu vou aplicar aqui no sistema que tem na apostila. E aí, se algum pai quiser imprimir, se vocês preferirem assim, aí vocês podem acessar também o físico, né? Vai estar lá impresso e você pode, algumas atividades vão ter na apostila, tá? Mas a apostila é material de consulta, certo? Como assim material de consulta? A gente vai estudar tudo aqui, eu vou liberar material aqui, mas tem também esse outro material, como se fosse uma gramática auxiliar, certo? Aquelas gramáticas que normalmente as escolas aconselham, né? Que vocês adquiram para vocês consultarem regras e tal, certo? Bem, essa foi a atividade que eu apliquei e que a gente não teve a oportunidade de corrigir. Mas olha o rendimento de vocês, dessa turma e da outra. Eu só tive 2 alunos, né? Só tiveram aí 2 alunos que acertaram 2 de 5. Então, eles tiveram mais dificuldade. 2 acertaram 3 de 5, foi mediano, mas muitos, ó, 5 alunos acertaram 4 de 5, ou seja, quase fecharam a atividade, 5 alunos fecharam. Então, o rendimento foi muito bom, né, nessa atividade de uma maneira geral, mas a gente sempre passa tirando dúvida, tá? Não importa se você fechou uma atividade, o que importa para mim, e deveria importar para vocês, é se vocês têm dúvida. Porque tem gente que fechou essa atividade e chutou alguma questão e acertou, né? Então, essa pessoa, entre aspas, tem dúvida na que chutou, porque se chutou, não sabia. E o que importa para mim, gente, que é totalmente diferente da escola, nesse sentido, tá? É que não importa a nota é só uma consequência, tipo a pontuação alta, é só uma consequência de que está tudo bem, né? Que você não tem muita coisa ali para tirar dúvida daquela atividade. Mas, para mim, o que importa é o aluno que tem dúvida. Então, eu tenho vários alunos que fecham, ou que quase fecham, e que dizem assim, Laís, eu acertei uma que eu chutei, eu tenho dúvida em tal quesito, eu acertei, mas eu tenho dúvida. E aí é esse momento que me interessa, tá? Porque vocês estão aqui, como eu falei diversas vezes também, para errar, que é com os erros, o erro vai ser um norte. Tipo, não estou sabendo isso aqui, então vamos aprender isso aqui, certo? O que é também muito diferente de como é na escola normalmente, que não deveria ser. Né? O erro é normalmente, ele está ruim ainda, precisa melhorar. Aqui não, aqui é normal a gente errar. A gente vai errar,
A gente vai identificar o erro, que é onde eu quero chegar com vocês, e aí vocês vão dizer, ó, tia Laís, eu errei porque eu não sabia, eu não entendi essa parte. E aí eu explico, que é o meu papel aqui com vocês, certo? Então, vamos lá por partes. Como é que vai funcionar para vocês irem se acostumando? Todas as vezes que eu aplicar uma atividade, todas a todas, não importa se é prova, se é simulado, se eu vou dizer que isso é um simulado, se é só uma interpretação de texto, se é uma atividade de gramática, não importa, gente, a atividade, vai ser assim. Eu vou aplicar, vocês vão ter a obrigação, tá? De revisitar esse material. Por quê, professora? Eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, é revisitar assim. Eu acertei todas as questões e fiz todas as questões conscientes, eu não tenho dúvida para tirar porque ela é isso, na hora que ela for corrigir. Mas, por exemplo, quem acertou 4 de 5? É um exemplo, tá, gente? Quem acertou 4 de 5? Pode, dessas 4, ter chutado uma, já tem dúvida em uma. Fora essa que for, que também pode ter errado porque se equivocou na hora, mas quando olhou, assim, se confundiu, mas na hora, quando ele olhou, meu Deus, era só isso. Eita, é óbvio que a resposta é essa, então você não tem dúvida. Dúvida não tem nada a ver com acertar e errar, gente. Eu quero muito que isso fique claro, porque a partir de hoje, na verdade, desde a aula passada, a gente sempre vai fazer interpretação de texto aqui. Sempre. Toda aula vai ter interpretação de texto, tá? Então, isso que eu estou explicando para vocês precisa ficar muito claro. Vamos lá mais uma vez. Eu não quero saber quem acertou e quem errou a questão. Eu quero saber se você tem dúvida. Mas para você que fez a atividade saber se você tem dúvida, você tem que ou você recebe o resultado na hora, aí você faz, poxa, eu errei o quarto, ainda estou sem entender o quarto, então isso é uma dúvida. Ou, eu errei o quarto, mas eu estou lendo de novo e entendi porque eu errei, eu não tenho mais dúvida. E isso é um processo individual, certo? Está todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Já aconteceu com todo mundo de, tipo, errar uma questão e depois você vê isso, não já? Todo mundo já aconteceu isso, tipo, no colégio, qualquer lugar, tipo, tu erra e, meu Deus, eu errei uma coisa, não acredito. Você não tem dúvida nessa questão, mesmo aparecendo para o professor que você errou. Só quem pode me ajudar a ajudar vocês são vocês. Então, são vocês que vão me dizer. Então, quando eu perguntar assim, que é assim que vai acontecer toda a aula, viu, gente? Preste atenção, tudo que eu estou dizendo aqui, depois vocês podem reassistir a aula. Se eu for corrigir uma atividade, eu vou compartilhar a atividade com vocês, como está acontecendo agora, e vou perguntar, primeiro quesito, quem tem dúvida? São vocês. Aí vamos supor que Malu Macedo tenha ficado com dúvida nessa, é só um exemplo. Eu sempre vou perguntar o nome de alguém aqui. Aí Malu Macedo vai para o bate-papo comigo, ela não vai precisar, tia Laís, eu tenho dúvida nessa, não precisa a Malu falar. Ela vai no bate-papo e diz, primeiro quesito, tenho dúvida. Sim, primeiro quesito, porque eu estou perguntando isso, eu vou entender. Aí eu vou corrigir. Porque eu não preciso corrigir uma atividade, todos os quesitos, que basicamente todos os alunos acertaram, porque ninguém tem dúvida. Que você olhou para o material e disse, poxa, isso daqui era isso. Eita, é mesmo, eu estou vendo porque eu marquei errado. Mas se você não sabe ainda, você tem dúvida. Então, gente, nossas correções, elas sempre vão funcionar assim, tá? Vocês vão participar do processo agora. Não vai ser como muitas vezes já pode ter acontecido na escola, eu sempre vou citar isso, porque eu sei como é que funciona na escola, são muitos alunos, né? E normalmente é assim. Pode ser diferente uma escola ou outra, tá, gente? Eu estou generalizando, ou seja, colocando todas as escolas como sendo assim, mas pode ser diferente em algumas. No normal é assim, o professor passa uma atividade e aí ele corrige toda a atividade, do primeiro quesito ao último quesito. Só que se a gente for fazer isso em todas as atividades que a gente fizer aqui, eu não consigo dar o cronograma todinho com vocês. E eu ainda vou corrigir questões que vão ser bem óbvias, que vocês vão ficar, meu Deus, todo mundo já sabe disso. Vai, professora, passa? Cadê? E aí a aula vai ficar chata. Então, vocês vão começar a ter autonomia com relação ao estudo. Como é? Fiz uma atividade, agora, recebi minha pontuação. Aí eu olhei, esse terceiro quesito aqui eu acertei, mas eu tenho dúvida, não entendi nada. Eu anoto. Terceiro quesito, tá? Atividade, que eu vou perguntar a tia Laís. Tenho dúvida no quinto também, que eu errei e continuo sem entender. Você lê esse quesito e você vai ver que você tem dúvida ainda. E aí você anota isso para trazer para cá, tá? Então, sempre, gente, vai funcionar assim. Tia Laís, sabe o que é? É que eu fiz atividade na aula passada
Aí eu vi meu resultado, né? E depois eu não vi mais, eu não lembro. Vocês têm que fazer isso antes do nosso encontro, tá? Como uma professora da escola que passa uma atividade para casa, antes de ir para aquela aula, você vai ver o quê? Levar a atividade de casa. Do mesmo jeito, gente, é a mesma coisa. Não é porque a gente está distante por uma tela, está todo mundo na sua casa aí, que muda, não. É o mesmo esquema nesse sentido, tá? Então, eu disse para vocês na última aula, a gente vai corrigir essa atividade na aula que vem. Aí vocês vão trazer essa, essas dúvidas. Tudo claro? Chegou, Alice. Boa tarde, meu amor. Gente, está ficando claro? Me digam aí, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta? Tudo tranquilo, né? Vocês vão ver que as nossas aulas vão ser muito mais dinâmicas e legais, porque a gente vai trabalhar assim, como eu sempre trabalho todos os anos, e aí os alunos também vão pegando pique, vão aprendendo a ter autonomia. É bem diferente, gente. Vocês vão ver que quase sempre me dizem isso, que é bem diferente de como é na escola, e acaba sendo mais legal. Vocês vão poder trocar mais comigo, tá bom? Bem, explicado tudo isso, quem precisar depois reassiste a aula. Vamos lá, né? Eu acredito que quase ninguém fez isso que eu orientei agora, né? De ter olhado quais foram as questões que ficaram com dúvidas e tal e tal. Eu consigo ver isso por aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu consigo ver, por exemplo, que no primeiro quesito, duas pessoas erraram. Eu consigo ver tudo no sistema, como eu já expliquei para vocês. Eu consigo ver individual, a prova de cada um, né? Atividade, prova não. A atividade de cada um. Eu consigo ver quais foram as questões mais erradas. Eu consigo ver tudo, tá? Então, aqui, ó, duas pessoas erraram. Mas vamos supor que essas duas pessoas erraram e depois viram que sabiam qual era a resposta certa, que tinham se confundido. Então, em tese, eu não precisaria corrigir, mas hoje eu vou corrigir, porque vocês não sabem ainda, não estão acostumados ainda, tá? Mas a partir das próximas já vai funcionar assim. Eu vou passar uma atividade hoje, vocês vão fazer. Vocês já vão anotando, tenho dúvida nessa, tenho dúvida nessa, tenho dúvida nessa. Quando eu falar, primeiro, aí alguém vem aqui no bate-papo, eu, só isso, aí eu vou corrigir. Hoje mesmo a gente já vai praticar isso que eu estou explicando, tá? Bem, eu vou corrigir o primeiro, o segundo, gente, ou o segundo, quantas pessoas tiveram dúvida? Isso é uma questão que eu tenho que corrigir, ó. 7 de 14 só acertaram, ou seja, metade não acertou. Metade dos alunos que fizeram não acertou. Então, eu preciso corrigir. Tá vendo? Eu consigo ver tudo por aqui. Ó, no terceiro, só uma pessoa errou, ou seja, é uma questão mais simples, porque de 14 pessoas que fizeram, só uma pessoa errou. Então, terceiro. O quarto, gente, eu não tenho que corrigir, né? Porque tem 13 de 13. Todo mundo que fez acertou o quarto. Estão vendo? Aí, se a pessoa acertou, mas chutou, aí essa pessoa teria que me dizer aqui. Por isso que é importante vocês me dizerem. Porque, para mim, é como se ninguém precisasse de auxílio nessa questão. Todo mundo acertou, de todo mundo que fez, tá? O quinto, né? 10 de 12. Então, pelo que está me mostrando aqui do sistema, eu só não precisaria corrigir o quarto hoje. Todas as outras questões eu vou corrigir com vocês. Certo? Vamos lá, então. Vamos lá. Primeiro quesito. Diz assim, leia o texto. E o Cascão, então? Você nem vai acreditar. Ele agora toma banho de vez em quando. Não que goste, mas ele toma. Tá? Vejam aí que Cascão tá grande, né? Cascão tá já adolescente, vamos dizer assim, esticado, né? E percebam que isso não é uma fala que sai de Cascão, não é Cascão que está falando isso, é o narrador. Alguém está falando, contando essa história. Então, no HQ, na história em quadrinho, quando aparece, gente, esses quadrados com alguém falando, mas não sai um balão da boca da pessoa, significa que é o narrador que está falando ali. Isso é muito importante vocês saberem. Quem aqui que gosta de HQ? Eu gosto muito. Eu gosto, inclusive, de clássicos em HQ, assim, de livros mais complexos em HQ. Eu amo, gente. HQ, tirinha, eu amo tirinha, você já sabe, né? Eu já contei a história para vocês. Bem, beleza. Aí, olha o que ele pergunta. Infere-se, que significa interpreta-se. A gente consegue entender que no segundo quadrinho da tira, então o que a gente vai focar é no segundo quadrinho, tem dois quadrinhos, a gente vai focar no segundo. Preste atenção, a gente tem que responder a questão
pelo que é o enunciado está perguntando. Olha o enunciado. O enunciado é como se fosse a pergunta, gente. Diz assim, ó, infere-se do segundo padrinho da tira que, ou seja, a gente entende do segundo padrinho da tira que Cascão não tomava banho antes, ó, ele agora toma banho de vez em quando. Gente, ele tomava antes, pelo que está sendo dito? Não, é agora ele toma. Antes ele não tomava, a gente subentende. Se eu chego para alguém e digo assim, ó, Bernardo, estou pegando um nome qualquer, tá? Bernardo adora tomar banho. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que antes ele o quê? Não tomava, né? Bernardo é igual a Cascão, não, né, Bernardo? Não, né? Menos mal. Beleza. Então, o Cascão não tomava banho antes? Certo, já está certo. Mas vamos ver as outras. Cascão demora para tomar banho? É isso que a gente consegue subentender. Ele agora toma banho de vez em quando, é porque agora ele demora para tomar banho? Não. Se agora ele toma, antes ele não tomava, né? Cascão, mesmo sem gostar, sempre toma banho, gente. Quem conhece minimamente Turma da Mônica já sabe que isso é mentira, né? Precisa ser a Turma da Mônica, a gente precisa interpretar esse texto. E nesse texto está dizendo que agora ele toma, então letra C está errada. E Cascão agora toma banho porque gosta, gente. Olha a cara de Cascão aí, a expressão de Cascão. Ele está gostando do que está sendo dito sobre ele, tá? Então, letra A, só confirmando que duas pessoas erraram, certo? Podem ter errado e podem ter visto, eita, é mesmo essa resposta, mas eu vou ter que corrigir agora porque vocês ainda não sabem, não sabiam como é que ia acontecer aqui a correção, certo? Então, vamos lá, primeiro quesito. Segundo, eu adoro esse aí, porque eu sou super Magali, exceto de pedir para alguém ler para mim livro de receitas, né? Mas eu sou super Magali, adoro comer. Bem, então, Magali, o que você quer que eu leia para você? Se é a mãe de Magali perguntando, olha o sentido aí da boca da mãe de Magali. Magali está ali, ó, deitada na cama. Então, a gente já tem uma leitura de mundo, que é o quê? As crianças, quando vão dormir, os pais, às vezes, leem histórias para eles, né? Olha o que está escrito no livro que a mãe de Magali está segurando. Contos. Tipo, vai ler um conto para a filha, né? Não vai ser um livro todo, porque senão nem ia dar, né? É só um comecinho da história para a criança dormir, tá? Aí, olha o que Magali diz, né? A mãe pergunta, o que é que você quer que eu leia para você? Do livro de contos, né? Aí Magali faz um livro de receitas, porque ela só pensa em comida, né? Magali esperta, sabe das coisas. Brincadeira, gente. Então, a mãe não espera que ela diga isso, né, gente? O livro de receitas, tudo bom, Magali. Ninguém vai dormir escutando a outra ler. Coloque 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, para você dormir, né? Uma coisa meio. Não é isso, gente? Manu, meu amor, tá me vendo e me ouvindo bem? Emanuele, tá me vendo e me ouvindo bem? Perfeito. Acabei não dando boa tarde para você, só vi você agora. Seja bem-vinda. Tá, beleza, vamos lá, continuando. Olha o que o enunciado está pedindo. A expressão da mãe de Magali, expressão, gente, no segundo quadrinho, então o foco da gente vai de novo para o segundo quadrinho. A gente lê o texto todo, mas a gente foca no que o enunciado está pedindo. A expressão da mãe de Magali no segundo quadrinho da tira se justifica porque, para ela, ó, a mãe de Magali, depois que ela disse o livro de receita, você quer que eu leia o quê? Ela está com o livro de contas. Você quer que a Magali faz? Livro de receitas, ela. Né? Não está feliz aí. Então, vamos ver. Justifica não ter ficado com essa expressão negativa, meio triste, assim, meio frustrada. Ah, ela está com sono e não quer mais ler história, gente. Foi isso que aconteceu com a mãe de Magali, foi? Vão ter sempre itens assim que a gente vai eliminar que, tipo, tem nada a ver. Tipo essa letra A, tá? Letra B. É pouco comum os pais lerem histórias infantis para os filhos. Foi por isso que a mãe de Magali ficou assim, foi, gente? Porque é pouco comum. Se ela mesma ia ler antes, não, também não tem nada a ver, letra B. C. O livro de receitas não é um texto literário adequado para o momento. O livro de receitas não é o texto literário adequado para o momento. E letra D, presta atenção que essa letra C e a letra D são bem parecidas, eu vou explicar, vou voltar. Letra D. O livro de receitas é um texto não literário, tanto inadequado para o momento. Tá?
Letra C. O livro de receitas não é o texto literário adequado para o momento. Ele não se adequa ao momento. Gente, livro de receitas, e aí quem errou essa? Errou. Faz sentido um pouquinho, eu vou explicar por quê. Porque não sabia nem o que era literário e não literário, né? Que é o que a gente vai ver agora, tá? O fato é que ele é inadequado para o momento, porque ele não é um texto literário. Laís, o que é um tal de um texto literário? O texto literário, ele conta histórias, né? Ou ele é poético, ele traz uma reflexão. Então, o texto, o livro de receitas, não é literário, tá? Ele não é literário. E ele não é adequado para o momento, ele é inadequado para o momento. O momento de se colocar uma criança para dormir, né? Quando vai se colocar alguém para dormir, ou quando, enfim, está trocando com alguém, a gente conta histórias e não lê receita. Um livro de receita sai para você olhar e fazer um determinado alimento, preparar alguma coisa alimentícia, né? É para isso que serve a receita. Então, por isso que é a letra D, tá? O livro de receitas é um texto não literário. Como ele não é literário, ele é inadequado para o momento. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Mas, vocês vão vendo, gente, que com o tempo, tudo que a gente fizer, a gente vai corrigir, vocês vão pegando muito fácil como interpretar textos. Vocês vão ver como vai ficar bem, mas, bem, gosto muito dessa daí. Esse é o terceiro, né? Eu acho que é o quarto, só o quarto que eu não preciso corrigir em tese. Deixa eu ver. É, só o quarto. Beleza, vamos lá. Terceiro. No terceiro diz assim. No terceiro não diz nada, mas diz tudo. Porque a gente teve uma aula sobre linguagem verbal, não verbal e mista. E nós fizemos várias interpretações aqui juntos sobre textos não verbais, que é o texto que não tem nada escrito, nem ninguém falando, mas a gente faz a leitura pelas imagens. Isso aí é um exemplo de texto não verbal, que é texto do mesmo jeito e que vai cair na interpretação do mesmo jeito, tá? Inclusive, tia Laís, eu não assistia ainda essa aula. Quem, né, de repente, entre agora aqui conosco na turma, tia Laís, eu preciso me lembrar desse assunto. Volta lá na aula para assistir, tá? E revisitar o material também, o PDF. Beleza, vamos lá. O melhor caçador da aldeia. Então, tem a mãe de Papa Capim e tem Papa Capim com arco e flecha para poder o quê? Caçar, porque a parte verbal, a única parte verbal que tem é o título, né? Papa Capim, o melhor caçador da aldeia, só isso. Então, ele está indo caçar. Ele encontra o animal, ó, cena 2 aí, ó, número 2 embaixo. Ele encontra o animal e diz, pronto, é esse que eu vou caçar, que ele é o melhor caçador, ele está indo procurar alimento. Você vê aí que ele está, que é um indígena, né? Representando aí os povos originários, que são os indígenas, o corte de cabelo, a alquinha atrás. Olha a leitura que a gente faz completa. E aí, quando ele vai caçar, gente, que ele está já pronto na cena 3 ali, ó, quadro 3, aí ele vê que esse animal tem um monte de filhotinhos, gente. E aí ele se espanta, né? Tanto ele se espanta como o animal. Que é como se o animal estivesse dizendo assim, tenha piedade, não me mate não, eu tenho um monte de filho aqui, eu preciso cuidar dele, não faça isso. E aí Papa Capim não solta a flecha, tá? Porque ele percebe que aquele animal que ele ia caçar tem vários filhotinhos dependendo dele. Isso é o que o texto está nos mostrando. Olha o que é perguntado. Sempre foca no enunciado. O quarto quadrinho mostra que o índiozinho caiu sentado no chão molhado, gente. Foi isso mesmo que aconteceu. No quarto quadro, ele caiu sentado. Ele está sentado, ele caiu. Não. Tomou um susto ao descobrir os filhotes. Seria uma possibilidade de resposta. Preste atenção. Tomou um susto, tá? Não sabia atirar, foi, gente. É isso que mostra o que diz o título, que ele é o melhor caçador. Tia Laís, mas eu não me liguei nesse negócio do melhor caçador. Tem que se ligar. Você tem que ler tudo. Tudo, gente. Imagem se lê. Eu expliquei isso para vocês nas últimas aulas, tá? Então, não sabia tirar com arco e flecha, tá errado. Letra A, caiu sentado no chão molhado, tá errado. Vamos deixar a letra B ali. Pode gerar uma duvidazinha. Letra D, ficou com medo do animal. Eu pensei que era esse.
Gente, vocês acham mesmo que pela postura do animal no quarto quadro, depois de tudo ali, né? Ele saiu para caçar, encontrou o animal saiu correndo. A postura do animal é de dar medo a ele, é? Não, assustado. Fica assustado segurando os filhotes, gente. Como é que ele está colocando medo no índiozinho? Então só pode ser que letra. Ele tomou um susto. Tanto é que ele faz, olha o olho dele, do índiozinho, de papacapim. Olha o olho de papacapim. Tipo, eu ia tirar, mas aí eu vi esses filhotes, ele ficou com pena. Ele levou um susto, porque ele não esperava essa cena de que esse animal que ele iria caçar estaria cheio de filhotes. Então, letra B. Tia Laís, eu fiquei em dúvida entre a B e a D. Marquei a D. Isso vai acontecer em outras atividades. E é por isso que é importante você registrar que você tem dúvida para que eu corrija com vocês aqui. Beleza? Eu vou pular o quarto, né? Porque foi aqui todo mundo acertou. Que o menino descobriu que pescou o sapato do homem. Que a imagem está um pouco distorcida aí, não tá? Tá, verdade. Mas dá para ver que Chico está caçando, que Chico está pescando, que ele pesca os sapatos, dá para ver, mesmo com ela distorcida assim. E dá para ver que do outro lado, depois que ele pesca o sapato, tem um homem, né, com o pé assim, ó, sem calçado. Tem um calçado, um pé do homem está calçado e o outro está sem, ele está mostrando o pé. Então, essa realmente foi muito explícita, né? Foi bem tranquilo. O menino descobriu que pescou o sapato do homem. Ele estava lá para pescar um peixe, mas o rapaz estava do outro lado, ó, o sapato caiu, ele pegou o sapato e puxou, né? A isca foi justamente no sapato. E tem um quinto quesito. No quinto quesito diz assim, presta atenção. É uma onomatopeia indicando que um barulho, né? Representando um som do telefone tocando. Trim. Seu síndico, o senhor mandou vir uma pessoa para dedetizar o prédio? O que é dedetizar? Não tem muitas palavras, gente, que vocês não são familiarizados. Eu vou sempre explicar aqui. Eu vou dizer, gente, busquem no dicionário, tá? Dedetizar é fazer uma limpeza contra baratas, ratos. Casa e todo o prédio, por exemplo, apartamento, passa por esse processo de vez em quando, fazer um processo de dedetização, que é para evitar que esses animais, né, que vêm de lugares sujos, eles entrem nessas regiões. É para isso que serve a dedetização. Aí bota um produto para afastar esses animais, barata, rato, escorpião, tá? Bem, o fato é que o rapaz ligou, seu síndico, ele trabalha lá, seu síndico, o senhor mandou uma pessoa para dedetizar o prédio? Aí o síndico diz, mandei, por quê? Aí ele diz, pensei que era outra coisa. O que foi dedetizar, ficou com os equipamentos de dedetização, né? Daquelas bombinhas, são as bombinhas, assim, que eles colocam os produtos, mas veja só, gente, que se não parece, eles apontando assim o negócio, tipo, ai, meu Deus, foi um assalto, né? Aí ele diz, pensei que era outra coisa. Eles chegaram com esse equipamento, não falaram nada, e aí ele já levantou a mão, eu digo, meu Deus, né? Olha o que está sendo perguntado. A frase pensei que era outra coisa indica que o porteiro supôs que se tratava de. Esse porteiro entendeu no primeiro momento que se tratava de o quê, gente? Um assalto. Se ela diz, como é que a gente sabe disso? Olha ele com a mão para cima, olha o pessoal com equipamento assim, nessa posição, e ele se rendendo. Porque esse gesto de levantar a mão, feito eu estou levantando, significa se render, tá? Então, no primeiro momento, ele achou que era um assalto. Mas por isso mesmo que ele ligou para o síndico, olha, é uma dedetização mesmo, porque eu pensei que era um assalto, né, da forma como eles chegaram. Gente, e aí, tranquilo? Meu café esfriou, café frio, alguém aceita um café frio? Mas eu tomo mesmo assim, que eu amo café. Tudo certo, podemos prosseguir. Olha, gostei de Malu. Malu está com dois ventiladores atrás. Pronto, Malu. Se tu ligar, Malu Alves, se tu ligar esses dois ventiladores, vai parecer que está no Polo Sul. Minha gente, adorei. Dois ventiladores logo. Porque tá um calor, minha gente. Hoje tá muito calor, não tá não? Sério. Hoje tá muito quente. Eu tô no ar-condicionado agora e tô suando. Como é que pode? Ai, Mari já tá com o ventilador em cima dela que dá para ver, né, Mari? Certíssima. Tá muito quente hoje, sério.
tranquilo. Manu está conseguindo acompanhar a Emanuele. Vou te chamar de Manu, tá? Emanuele, que é um nome muito grande. Que ela aí eu gosto logo de encontrar. Feito meu nome, Laís. Vê que coisa maravilhosa. Minha mãe foi muito boa comigo, né? Laís, 4 letras. Aí parece que tá tudo certo. Só que aí vem Ribeiro da Rocha Carneiro Leão. Minha gente, você já imaginaram que eu aprendi a escrever isso quando eu era pequena? Ia ter só um sobrenome do pai e outro da mãe. E ainda botaram o nome de bicho no meu nome. O sobrenome do meu pai, tudo com bicho. É o Carneiro Leão. Eu tenho 2 bichos no meu nome. Ixi, Maria. Bem, vamos lá. Vamos continuar. Larinha, tá conseguindo acompanhar, meu amor? Jura? Tô falando muito rápido ou tá dando para acompanhar mesmo? Tranquilo. Tá, massa. Massa. Essa atividade nem Manu nem Lara fizeram, né? Porque elas não estavam aqui ainda, elas estão assistindo a uma aula experimental, mas não tem problema, é bom que vocês acompanhem como é que vai funcionar. E hoje a gente vai fazer uma, tá? Bem, agora a gente passa para o nosso slide novo, que eu tinha dito na aula passada. Vamos começar assunto novo. A gente trabalhou já linguagem verbal, não verbal e mista. A gente trabalhou também linguagem formal e informal, tá? Fizemos atividades, corrigimos, enfim. E agora a gente passa para estudar 2 assuntos que pensem, entre aspas, vou explicar, ao mundo da redação. Só que vocês dessa turma aqui comigo não têm redação, porque nos concursos que a maioria de vocês vão fazer no final do ano, né, das escolas de referência, que é colégio militar, colégio da polícia militar, não é exigido mais redação. Antes essas turmas tinham, porque era exigido no edital. E agora a gente tem mais tempo para estudar interpretação de texto, gramática, que é o que cai na prova, tá? Mas são assuntos que eu vou trabalhar agora que estão nesse universo da redação, mas a gente não vai estudar a redação, a gente vai estudar os textos, certo? E é muito legal, gente, porque eu vou explicar para vocês uma coisa que eu vou dizer sempre também. Vai estudar aqui de língua portuguesa, a gente vivencia no nosso dia a dia. Vocês muitas vezes têm essa impressão de, ai, meu Deus, lá vai eu estudar português, que saco, um monte de regra, sei para quê. Eu vou mostrar para vocês que vocês usam isso no dia a dia, que a gente está em contato com tudo isso que eu estou explicando, e às vezes a gente não pensa nisso. E muitas vezes os professores não trazem essa realidade que a gente vive para explicar, e aí torna um assunto chato. E você fica, ai, Gustavo, vou aprender isso para nada. Sei para que eu estou vendo isso. E aí agora vocês vão ver que faz muito sentido a gente refletir sobre os vários textos que a gente entra em contato todo dia. Então, a primeira coisa que eu pergunto a vocês é, o que vocês sabem sobre isso? E aí vai ter um monte de gente aí viajando, tipo, pensando, eu não sei nada sobre isso, Elaine. Gênero textual, tipo textual, que viagem é essa, né? Vamos por partes, vocês vão entender. Eu quero que vocês imaginem que agora todos vocês, ao mesmo tempo, estão recebendo uma mensagem do WhatsApp minha, certo? Todos. Vamos supor aqui que todo mundo tem celular, todo mundo já usa essa rede social, e vocês vão receber uma mensagem minha, certo? A mensagem que eu vou passar para vocês vai ser de uma tipologia diferente, que é o que a gente vai começar a aprender, vai ser de um tipo diferente. Presta atenção. Então, primeira coisa, vocês vão receber uma mensagem do WhatsApp. E nessa mensagem, eu vou passar para todo mundo igualmente. Dela, eu vou explicando cada uma dessa mensagem, vai ser de um tipo textual diferente. Vamos lá. Eu passo uma mensagem para vocês contando o que é que teve, o que é que aconteceu na última semana que não teve aula no CPLE. Então, está todo mundo recebendo a minha mensagem agora no WhatsApp e eu estou dizendo assim, minha gente, vocês não sabem o que é que aconteceu na última semana que a gente não teve aula. Foi uma loucura. Aqui em casa estava sem internet. Gente, eu estou criando uma história, tá? Aqui em casa estava sem internet. Que bom que a gente não teve aula, porque eu não ia conseguir fazer os encontros. Vê a loucura. Menina, eu tive que ligar para a operadora de internet para ver se conseguia ajustar. Vá pensando nos nossos encontros. Então, gente, eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu na semana que a gente não teve aula. É um exemplo só. Então, essa minha mensagem para vocês de WhatsApp é da tipologia narrativa. Porque toda narração conta uma história. Desculpa, gente. Toda narração, ela conta uma história, tá? Então, toda história
Vai ter personagens, tempo e espaço, né? Vão ter os fatos que vão ser contados. Então, percebam, isso acontece na vida de todo mundo. Vou criar um outro exemplo. Eu encontro Mari na escola. A gente é amiga de escola, beleza? Aí eu encontro Mari e digo, Mari, tu faltaste à festa que a gente fez aqui da sala. O que foi que houve? Aí Mari me conta o que foi que houve. Aí eu digo, menina, foi massa. Olha, a menina começou a dançar do em cima da mesa. E todo mundo, só que começou a se amostrar. Manu é uma menina nova que chegou junto com Lara. A gente não conhecia essa menina, não. Ela chegava assim do nada e festa, a gente começou também a curtir com elas e tal. Então, eu vou contar tudo o que aconteceu na festa para a Mari. Portanto, eu estou usando a tipologia narrativa. Isso a gente faz o tempo inteiro. Gente, quem nunca chega da escola e o pai diz assim, o que foi que aconteceu na escola? Ah, mãe, tu não sabe o que aconteceu, não. A professora, olhe, nem me deixou terminar de copiar a atividade. Saiu apagando tudo, disse que eu estava conversando, mas nem foi assim. Quem nunca fez isso? De contar como foi na escola para o pai ou para a mãe, né? Ou contar para amigo um babado, como a gente diz, né? As meninas usam esse termo. Deixa eu te contar um babado fortíssimo, ou seja, deixa eu te dar uma informação quente, né? Então, quando você diz isso, que você fala para um amigo, para sua mãe, para quem quer que seja, e você conta uma história, você está usando a tipologia narrativa. Gente, não é muito mais fácil aprender assim, que a gente já usa isso. E eu duvido vocês esquecerem, né? De Magali, na história que a gente leu da Tirinha, ela estava querendo o quê? Contar uma história para a filha. Qual seria a tipologia dessa história? Narrativa. E história, narração. Tranquilo, legal para mim. Xixi, massa. Vamos lá, vamos voltar. Beleza, então todo mundo recebeu uma mensagem no primeiro momento, eu contando o que é que aconteceu uma semana aí que a gente não teve aula, né? E eu saí contando o que é que tinha acontecido nessa semana. É só um exemplo, gente. Então, texto que conte uma história, narração. Beleza? Essa história pode ser real ou imaginar, ou fictícia. Essa que eu contei para vocês é fictícia, eu inventei. Ela podia ser real, mas ela não é. Eu inventei uma história que parece ser real, mas é fictícia. Tá? Então, textos. E esse texto pode ser oral, verbal. Gente, vamos além. Não tem essa atividade aqui, ó, que eu compartilhei com vocês? Presta atenção, que a gente fez. Vamos lá, presta atenção. Esse texto aqui, gente, se eu perguntasse para vocês, isso é questão de prova, tá? De uma maneira geral, em língua portuguesa. Qual é a tipologia do texto acima? Aí tinha gente que ia pensar aí, isso não tem como ser narração, porque nem tem nada escrito, história de Papa Capim, saiu, cumprimentou a mãe, disse, mãe, tô indo caçar. A ideia que dá é essa. Aí ele vai, acha um animal, o animal sai correndo, ele sai correndo atrás. Conta a história dele aí, nesse momento. E isso aí é da tipologia narrativa. Tá dando para entender, gente? Mesmo, porque tá contando aí a história, né? A história de vida de Papa Capim, mas essa história aí que ele saiu para caçar, encontrou um animal, saiu correndo atrás do animal, mas ele se deparou com um animal que tinha muitos filhos, né? Uma mãe que tinha muitos filhos, e aí ele ficou com pena e resolveu matar esse animal. Essa é a história que está sendo contada aí. Isso é da tipologia narrativa, tá? Vocês vão fazer muito, gente. Muitas interpretações de textos narrativos, seja em tirinha, seja conto, crônica, enfim. Olha isso aqui que a gente está vendo aí de novo. Então, Magali, o que é que você quer fazer para você? Um livro de receita. Isso é uma história extremamente curta, mas é a mãe de Magali ia colocar ela para dormir, e aí perguntou ao filho o que é que ela queria, blá, 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 blá. Texto narrativo. Se perguntasse aí qual é a tipologia do texto acima, vocês teriam que marcar narrativo. Tranquilo? Pode, Mari, pode ir sim. E Guilherme também, se não foi ainda, pode ir, tá, Guilherme? Já deu tempo, se você tiver, se precisar ir ao banheiro, vá, tá certo? Bem, vou voltar aqui, tá, gente? Vou voltar aqui. Então, todo mundo recebeu a primeira mensagem. A segunda mensagem, preste atenção, não vou nem dizer ainda o que é que ela é aqui, mas apesar que dá para vocês verem. Eu vou mandar uma mensagem para vocês agora, contando sobre uma professora nova que vai entrar na escola.
Eu sou da escola de vocês, é tudo assim, tá, gente? Tudo, estou criando contextos aqui. E aí eu vou contar que vai vir uma professora nova ficar no meu lugar na escola. Eu agora vou trabalhar no CPLR, tá? Eu chego para vocês e digo, gente, ela é alta, loira, certo? Presta atenção, essa professora é alta, loira, é bem animada, gosta de dar aula com música, plataformas, é um exemplo, tá? Então, eu estou nesse momento que vocês recebem, lembrando que vocês estão recebendo uma mensagem minha falando isso, tá? Do WhatsApp. Nesse momento que eu estou falando sobre a professora, eu estou descrevendo essa professora para vocês. Ela é alta, loira, olhos escuros, gosta muito. Aí vou dar outras descrições. Ela é bem animada, bem alegre, bem positiva. Percebam quando estou contando a história dessa professora. Eu estou dando descrições sobre como essa professora é. Fisicamente, emocionalmente, nas relações, como é que ela se comporta. Eu estou dizendo que ela é alegre, ela é animada. Eu vou dar uma descrição para vocês agora. Eu vou passar uma mensagem, vou dar uma descrição sobre a minha garrafa térmica de água. Eu começo, gente, ela é de 1 litro, a minha garrafa, ela é cinza, térmica, de 1 litro, ela cabe 1 litro de água, ela é pesada. Gente, perceba, eu não estou contando a história da garrafa, eu só estou dando descrições de como ela é. Então, em toda descrição vai ter o quê? Adjetivos. A gente vai adjetivar, né? Se a gente fosse olhar um para o outro aqui e eu dissesse assim, descreva o seu colega que está na tela ao lado. Então, você vai olhar para ele e você vai dizer, tem cabelo curto, tem cabelo grande, é branco, é moreno, é negro, é baixo, é gordo, é magro. Isso é dar descrições. Meu mouse, ele é preto com laranja, tem um design bem moderno, porque não está dando para ver direito, porque está deslocado. Tem um design bem moderno, e aí eu vou dar características para vocês identificarem esse mouse. O de Manu é preto, acabei de ver, Manuzinha. Pode, Malu, pode sim, amor. Gente, está dando para entender a descrição? Tranquilo? A gente viu por enquanto narração e descrição, certo? Vamos para o próximo. Agora vocês recebem uma mensagem minha, certo? E aí eu vou dizer assim na minha mensagem. Eu vou dizer que eu acho um absurdo vocês terem se comportado do jeito que vocês se comportaram na última aula. Vocês não deveriam ter se comportado assim. Todo mundo fez muito barulho, atrapalhou bastante, isso não é postura de aluno. Então, quando eu passo uma mensagem para vocês, tá? Dizendo que vocês não deveriam ter se comportado de uma determinada maneira, né, que eu não concordo com o comportamento de vocês, os pais de vocês fazem muito isso. Em algum momento, eles reclamam, né, e dizem, você não agiu bem, isso não está certo, deveria ser assim, assim, assim. O pai, nesse momento, e a mãe, assim como eu nessa mensagem agora, está usando da tipologia dissertativa argumentativa. A gente, vocês vão conhecer também esse nome como uma tipologia de opinião, a gente dá a nossa opinião sobre algo. Então, quando eu digo para vocês que eu não gostei, é a opinião. Eu não gostei que João se comportou de uma maneira muito negativa na sala de aula, influenciando os colegas. Então, eu estou dando a minha opinião. Sempre dar a nossa opinião sobre algo, sobre algum tema, sobre alguma coisa, a gente está usando a tipologia dissertativa argumentativa, a gente está argumentando. Gente, quem nunca aqui, me diz aqui, sério, quem nunca argumentou com o pai e com a mãe? Não tem. O pai diz assim, vamos que não acontece. Você chega para o pai, ai, mãe, queria tanto esse videogame ou esse celular novo. Poxa, queria tanto, eu queria tanto, eu queria tanto. Meus amigos têm, independente deles terem ou não, eu quero, tem essa função e tem essa, né? Ou uma bicicleta, ou enfim. Aí o pai e a mãe vai e diz assim, gente, um exemplo. Não, mas eu não vou lhe dar agora isso, porque não tem condições, porque sei lá. Aí você começa a argumentar. Mas pai, mãe, vê, eu estou estudando tão direitinho, estou fazendo curso com tia Laís, tirando nota boa, aí tu começa a minha cama de vez em quando, ajude. Aí você começa de todas as formas, vamos convencer papai e mamãe e tal. Quem nunca, gente? Quem nunca? Não tem. Não tem esse filho.
Não tu exige outra pessoa, que simplesmente o pai ou a mãe diz não, e você fica, tá certo. Né? Pode até ter, tá, gente? Eu tô brincando, mas no geral a gente tenta argumentar, né? Pai, mas eu só fiz isso por conta disso. Eu preciso disso. Você está argumentando. É nesse momento que vocês usam a tipologia dissertativa argumentativa. No dia a dia, tá, gente? No dia a dia é assim que acontece. Então, essa tipologia é uma tipologia que a gente dá a nossa opinião. A gente opina sobre algo. A gente pensa de uma determinada forma e a gente vai expor o nosso ponto de vista. É essa tipologia. Então, todos os textos, todas as situações em que alguém está demonstrando ali um ponto de vista sobre algo, ela nem está contando história e ela nem está descrevendo, foi o que a gente viu. Ela está dando a opinião, portanto, tipologia dissertativa argumentativa é um nome só. O texto de opinião é a mesma coisa. Tranquilo? Todo aqui gosta de dar opinião. Tem alguém aqui que não gosta da opinião? Porque, né, a gente gosta de falar como a gente pensa sobre as coisas, né? É importante até. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Tem as opiniões, tem as opiniões subjetivas, do tipo, eu pergunto para Manu, eu digo, Manu, olha, tu gostas de café? A Manu faz, não gosto, Laís, eu até já provei com leite, mas é uma opinião que ela tem de gosto. Não deixa de ser uma opinião. É a forma como ela enxerga aquilo ali. Ou eu chego para Lara e digo, Lara, tu gosta de assistir desenho? Ela me faz assim, se ela ainda assiste de vez em quando, mas é uma coisa que eu gosto, assim, sabe? Assisto de vez em quando, mas eu trocaria o desenho facilmente por um passeio. Estou dando um exemplo, gente. Isso é o gosto de Lara, é a opinião dela sobre desenho de uma maneira geral. Né? Assistir desenho, gente, de televisão, que eu estou dando um exemplo. Então, existem as opiniões subjetivas, né, que é de gosto, cada um tem o seu gosto, e existem as opiniões sobre temas, né, sobre pessoas. Então, normalmente, para a gente defender esse nosso ponto de vista, a gente usa a tipologia dissertativa argumentativa. Só lembrando que a gente viu narração, descrição, que é da descrição, narração conta história, descrição dá detalhes sobre objetos, pessoas, lugares, dissertativa argumentativa, que é da opinião. Gente, tem a exposição. A tipologia, que é a quarta, são 5, tá? A gente já está na quarta. O texto expositivo é o texto que a gente passa uma informação, né? Quando a gente liga uma televisão, por exemplo, que está passando um jornal, o jornal está passando ali notícias para a gente. A gente está contando que sejam verdadeiras, né? Principalmente o jornal midiático, porque quando a gente assiste na televisão, a gente está contando que o que está sendo dito ali seja verdadeiro. Essas notícias são informações, é da tipologia expositiva. Essa aula que eu estou dando para vocês agora, professor dá aulas com a tipologia expositiva. A gente expõe conteúdos, a gente informa, porque para que serve o texto expositivo? Para informar, apresentar uma informação. Vocês acham que eu estou inventando essas tipologias para vocês aprenderem? Fui eu que inventei e criei isso? Não. Eu até gostaria de ter feito isso, confesso. Mas não fui eu que inventei, tá? Eu estou passando informação sobre o assunto. Isso é um texto expositivo. Então, se eu chego para... Cadê? Se eu chego para Guilherme e digo assim, Guilherme, ontem duas crianças ganharam prêmio da Olimpíada de Língua Portuguesa Mundial. Estou passando essa informação para ele, contando que isso seja uma informação real, tá, gente? Lógico, a gente sempre parte dessa premissa. Então, isso que eu falei para Bernardo é da tipologia expositiva, porque eu estou passando uma informação para Bernardo. Eu não estou contando uma história, eu não estou dando descrição de nada, eu não estou defendendo meu ponto de vista, só estou passando informação. Ó, dois alunos aqui da escola, melhorando o contexto. Dois alunos aqui da escola, Guilherme, passaram, medalharam na Olimpíada Mundial de Língua Portuguesa. Só um exemplo. Aí Guilherme, foi mesmo? E quem foi? Eu vou contar para ele, por exemplo. Mas eu passei a informação para ele. Essa informação é da tipologia expositiva. Pode, Paulinha, pode sim. Larinha, quando acontecer isso de travar, que pode acontecer, você pode sair da aula e entrar de novo, porque às vezes é oscilação de internet. Se melhorou, fica, tá?
Se ainda continuar assim muito ruim, travando, só o seu, né? Porque quando tiver para todo mundo, até a minha bloqueia aqui. Aí você sai e entra de novo na aula, pelo mesmo link, tá bom? Aí você pode sair e entrar, se não melhorar. Bem, então, texto expositivo, eu passo informação. E a injunção, que também pode ser chamado de texto, eu vou já colocar aqui, ó, gente, instrucional. Tia Laís, que dois nomes esquisitos, né? Já teve exposição, que já é um nome mais diferente, assim, que a gente não usa no dia a dia, que é o texto que passa, que expõe, ou seja, passa uma informação. E esse injunção, que nome estranho, ele pode ser chamado de tipologia injuntiva, que é a injunção, ou instrucional. Instrucional já diz tudo, ó, da instrução, visa instruir. Vamos pensar em textos no dia a dia, gente, que tem instrução. Quando a gente compra, por exemplo, um aparelho, qualquer que seja, videogame, celular, o que quer que seja, aparelho de jogos, o que quer, minha gente, qualquer coisa, tem que vir com manual. Não é isso? Todos os equipamentos eletrônicos vêm com manual. Então, nesse manual vem dizendo, ligue o aparelho assim, faça assim, para você dar play é assim. Isso é um texto instrucional injuntivo. Vamos para um mais simples, que está no nosso dia a dia e que a gente acabou de fazer interpretação de texto. No texto da Mônica, da Mônica não, da Mônica Lee, que a gente leu agora, que a mãe estava para ler os contos para ela e disse, você quer que eu leia o quê? Ela disse, um livro de receitas. Gente, um livro de receita é tipologia juntiva. A receita diz assim, ó, coloque 2 colheres de açúcar, 2 colheres de leite, estou dando um exemplo. Uma xícara de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento. É um exemplo. Então, todo texto que passa a instrução é um texto injuntivo. Esse texto injuntivo, gente, para mim, é a cara da mãe, especialmente a mãe. Não que o pai também não seja, mas a mãe é muito. Gente, qual é a mãe que nunca, porque a minha foi o que mais fez na vida, é que faz ainda, né? Não faz mais porque, enfim, não faz mais. Mas que já fez minha vida toda. Laís, olha, você vai pegar isso aqui, vai fazer assim, assim. Nunca, minha gente. A mãe, olha, quando você for para a escola, você vai prestar atenção, vai fazer isso, vai fazer isso. Meu filho, para calçar o sapato, tem que fazer assim, assim, assim. Então, eu brinco com os meus alunos que o modo injuntivo é o modo mãe. E pai também, né? Porque o pai dá ordem também, porque é uma instrução como se fosse uma ordem, né? Os nossos pais, normalmente, eles dão uma instrução, mas não é se você quiser fazer, você tem que fazer. Então, é meio que uma ordem, faça isso, isso e isso, né? Então, o texto injuntivo é aquele que instrui, dá orientação de como a coisa deve ser feita. E a mãe faz muito isso, né? Arrume seu quarto, faça isso e isso, escove os dentes. Ela está dando ali instruções de como você deve agir. Então, percebam que tudo que a gente está estudando de língua portuguesa, especialmente desse assunto, né? A gente viu agora as tipologias textuais, gente, dentro do dia a dia, só que a gente não para, a gente quando a nossa mãe está nos dando uma instrução, por exemplo, o nosso pai, fica, minha mãe agora está usando a tipologia, ninguém é capaz de ficar assim, nem só gente, fica assim. Agora meu amigo está falando comigo, ele está passando um texto agora da tipologia expositiva, porque ele está me mandando uma informação. A gente simplesmente recebe a informação. A gente simplesmente recebe a instrução. Ninguém fica pensando nisso. Mas vocês estão vendo que a língua portuguesa está em tudo? Lembram que eu disse que eu ia comprovar isso para vocês? Que às vezes a gente, isso aí é difícil de saber. A gente usa isso. Eu só estou apresentando para vocês os nomes das coisas que a gente já usa, que já está no nosso dia a dia. E aí fica mais fácil quando a gente pensa nas situações que a gente vive, né? E a gente diz, poxa, isso aqui se chama isso. Vocês já, agora sabem. E se alguém está nos contando uma história, a tipologia desse texto que essa pessoa está contando é uma narração. Se essa pessoa está dando descrição de alguém, de algo, de uma situação, ela está usando a tipologia descritiva.
Se uma pessoa está defendendo o ponto de vista dela, ela está usando a tipologia argumentativa, né, que a gente chama de dissertativa argumentativa, que é um texto de opinião. Se a pessoa está passando informação, ela está usando a tipologia expositiva, que é a exposição, é a mesma coisa. Se essa pessoa está nos dando uma orientação, uma instrução, faça assim, pegue ali, ligue ali, ela está usando a tipologia injuntiva. São 5 tipologias, tá? Tranquilo, gente? Não sabia? Aí vocês lembram, injuntivo, como o nome é mais chatinho, é modo mãe. Não vai ter isso na prova, tá, gente? Na atividade, não é para vocês lembrarem, vai ter lá, instrução, eita. Esse nome estranho é o modo mãe, que é aquele que dá instrução, orientação de como deve ser feito. Gente, texto, relacionado ao texto, tudo se chama gênero textual. Só existem 5 tipologias, por onde que a gente estudou. Todo o resto é gênero. Certo, que ela é de massa, mas o que é gênero textual? Que a aula é justamente tipologia e gênero textual. As tipologias a gente acabou de estudar, são 5, tá? Os gêneros são os textos em si que a gente usa para se comunicar. Então, vamos supor que eu estivesse lendo aqui para vocês a história de Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é um conto, né? Que a gente é até um conto de fadas, tá? Conto de fadas é um gênero textual. O WhatsApp que eu passei para vocês, a mensagem que eu passei para vocês, é um gênero textual, só que é um gênero textual digital. É a forma, né, que eu vou produzir o meu texto ali. Existem vários, gente, são tantos gêneros textuais que não dá para listar. Tipos textuais só existem 5. A gente acabou de estudar. Tipos só existem 5. Gênero textual é todo tipo de texto que a gente usa para se comunicar. Conto, crônica, carta, fábula. Gente, tem tanta coisa. Tanto tem uma infinidade de gente. Tirinha, charge. Todo texto, como ele se apresenta, é um gênero. Esse texto vai ter um tipo de texto, que pode ser narração, descrição, injunção, exposição ou dissertativa argumentativa, que é a da dissertação. Então, vamos pensar assim. Eu compartilhei já isso com vocês, vou compartilhar de novo. Preste atenção. Esse texto aqui, ele é uma tirinha. Isso é o gênero dele, gênero textual. É o universo que ele pertence. Ele pertence a esse universo das tirinhas, tá? Isso é uma tirinha. Massa. A gente já viu, narrativo, que conta uma história, pequenininha essa história, que mal começa já termina, é verdade. Isso é uma narração, está contando essa história aí, que a mãe de Magali estava colocando ela para dormir, como eu já disse. Vamos para outra. O que a gente viu do não verbal? Que até poderia ser considerado uma tirinha de tão pequeno que ele é, mas esse formato aí de Papa Capim, desses quadros nessa sequência, é de HQ, que é história em quadrinho. História em quadrinho é um gênero textual. Qual é a tipologia aí desse texto também? Narrativo, porque está contando uma história. Imaginem vocês que aqui embaixo agora, imaginem, tem uma receita dizendo como é que se faz um bolo de prestígio. Preste atenção, gente. Gênero textual do texto, receita. Gênero textual, receita. Ele estaria dizendo, faça um bolo, coloque isso, coloque isso, coloque isso. Qual seria a tipologia? Instrutiva. Porque dá orientação de como você deve proceder, o que é que você deve fazer. Vocês estão entendendo? Eu vou compartilhar aqui agora, que eu não estou compartilhando, uma bula de remédio. Alguém já viu uma bula de remédio? Não? Bula de remédio diz, tome esse remédio de 2 em 2 horas, de 4 em 4, de 8 em 8, enfim. Tome assim, tome 2 doses. Ele dá instrução. Então, qual é o gênero? Bula de remédio. O gênero é bula. E qual a tipologia? Injuntiva, porque ele dá uma orientação para a gente de como a gente deve tomar aquele remédio e tal. Se eu compartilhasse com vocês uma fábula aqui agora, qual seria o gênero? Fábula, que é aquele que os animais têm características humanas, tá? O gênero, fábula. Tipologia, narração, porque conta uma história. Está fazendo sentido o que eu estou explicando, gente? A gente vai fazer atividades sobre isso, tá? Vai ficando mais fácil também, porque vocês erram, a gente corrige,
Vocês têm dúvida que é essa a ideia. Tudo que eu explicar aqui, vocês fazem, a gente corrige depois, que aí vocês vão, entendi agora, as fichas vão caindo, tá? Mas pela explicação, tá dando para entender? Sim? Vamos fazer assim. Passei muito tempo explicando, né, porque teve a correção da primeira atividade, que a gente não tinha corrigido, e aí eu já entrei no assunto novo. Agora eu vou liberar uma interpretação de texto para vocês, tá? E uma das questões fala sobre tipologia. Então, vocês já podem aí, ó, tipologia, narração, descrição, injunção, exposição e o texto opinativo. Que ela é isso. É porque eu até entendi, mas é muita coisa, né? Às vezes a gente esquece um termozinho e tal. Façam com que vocês sabem, não tem problema errar. Errar vai fazer com que você tenha dúvida, eu tire a dúvida e você aprenda, tá? Vamos ressignificar o que é erro aqui. Inclusive, eu quero saber uma coisa, vocês estão lendo ou já leram O Menino que Tinha Medo de Errar? Gente, é muito curtinho, quem não leu ainda, pelo amor de Deus, tá? Olha o tempo de ler. Só que ainda que é lógico, é Manu e Lara, que estão entrando hoje, assim, estão assistindo a aula experimental. O livro é bem curtinho e tem muito a ver com isso que eu falo sobre errar aqui todas as vezes. Tá? É muito importante a gente reconhecer a importância do erro, faz parte. Não aquele erro de eu vou errar proposital, né? Lógico. Bem, já li, mas eu vou mostrar, gente, vou pedir a paciência aí de quem já sabe, tá? E vou liberar essa interpretação aqui que vocês estão vendo, esquentando o cérebro, que normalmente essas interpretações eu vou passar no início da aula, tá? Eu só não passei porque a gente já tinha uma atividade para corrigir e tal. Por isso se chama esquentando o cérebro, para a gente esquentar o cérebro, deixar o cérebro aquecido para a gente ter aula. Normalmente a gente vai fazer isso nos nossos inícios de aula. Vocês vão fazer a interpretação, a gente tira a dúvida e começa assunto novo, tá? Isso vai ser muito comum. Só quero reforçar para quem vai fazer a primeira vez, que eu vou liberar o link aqui no bate-papo, é só clicar no link e vocês vão ter acesso a esse arquivo aqui, na mesma hora, tá? Isso aí eu estou falando especialmente para a Manu e para a Lara, que é a primeira vez aqui comigo. Só vou pedir cuidado para quando vocês forem colocar, por favor, o e-mail de vocês aqui, tá? Coloque direitinho. Lara, se tiver aí com a mãe perto, se ela quiser ajudar a colocar o e-mail, porque se vocês colocam o e-mail errado, vocês não recebem a atividade do e-mail corrigida. Vocês não veem quantas pontuações vocês fizeram, quais foram as questões que vocês erraram. Então, quando for colocar o e-mail, coloca com calma, gente, para não colocar letra a mais, faltar letra, não colocar o arroba Gmail, tem que saber colocar tudo direitinho, tá? Depois que a gente coloca uma ou duas vezes, vocês, né, que já são alunos, já estão vendo isso aí, já vai aparecer, gente. Quando toda vez que eu liberar uma atividade dessa, já vai aparecer até o e-mail, de tanto que tu coloca. Feito o meu está aparecendo, eu estou mostrando a vocês, ó. Eu nem digitei. Quando eu começo a digitar, ele já aparece aqui. Isso vai acontecer com vocês também, tá? Então, para as meninas que vão fazer pela primeira vez aqui, bota o e-mail certinho, pode ser o da mãe, e o nome não precisa ser completo, só precisa ser nome e sobrenome, tá? Eu boto o nome completo porque tem aluno que quer botar só o primeiro nome, é nome e sobrenome, porque às vezes vocês têm os mesmos nomes de outros alunos meus, para não ficar, para eu não confundir, tá? Então, sempre, por exemplo, eu, Laís Ribeiro, e essa turma é I1. Pode botar o I minúsculo, I1, é o nome dessa turma, isolada 1. É só colocar I1 depois do nome, que também tem gente colocando I1 antes do nome, tá? Depois do nome, eu boto meu nome, sobrenome I1. Pronto, e aí eu vou ler, vou interpretar, certo? Quando eu finalizo de marcar as questões, eu volto enviar, e aí chega para mim automaticamente. Tranquilo, gente? Tem problema não, Manu, deixa ela desligada um pouquinho, daqui a pouco tu tenta ligar de novo. Não tem problema não, pode deixar ela desligada. Vou explicar de novo, tá? Antes de eu liberar a atividade. A tipologia expositiva, gente, presta atenção. Na tipologia expositiva, são textos que passam informações. Tipo notícias, você dizer algo sobre algo que aconteceu. Então, a aula aqui, que foi o exemplo que eu dei, Maluzinha, a minha aula aqui, ela está passando informações, porque eu não inventei isso, eu não estou contando histórias que aconteceram comigo. Eu estou explicando para vocês
o que é tipologia e gênero textual. Eu estou passando essas informações para vocês. No meio dessas informações, é verdade, Malu, eu conto muita história minha, né? Assim, tipo, a gente conversa, quando fala uma coisa ou outra, mas o objetivo da aula é eu contar sobre a minha vida, sobre algo que aconteceu comigo? Não. É eu passar informações sobre assuntos. E isso seria uma exposição, uma tipologia expositiva. Aí eu dei outro exemplo, Maluzinha, da gente, por exemplo, assistindo ao Jornal Nacional, ou o Jornal Hoje. A gente liga a televisão, está passando esses jornais. Ou no impresso aqui, é um exemplo, ou no computador, e aí eu vou ver notícias. Essas notícias são da tipologia expositiva, porque elas têm o objetivo de passar uma informação, tá? Vamos imaginar outra coisa? Quando a gente pega um livro da escola, um livro didático, que é assim que se chama, nesses livros, vocês acham que os autores inventam coisas da cabeça dele pronto, ou eles estão querendo passar informações para a gente? Eles querem passar informações. Então, boa parte não, muitas partes desse livro é tipologia expositiva, na parte que ele passa informação sobre algo que aconteceu. O livro de história, por exemplo, tem muita informação sobre o que já aconteceu, né? Então, toda vez que o texto estiver passando uma informação, é um texto expositivo, tá? Vão existir textos mais complexos em que vai ter exposição e narração ao mesmo tempo. Tipo, ele vai contar uma história e nessa história que ele conta, ele passa uma informação também. Então, esse texto vão ter duas tipologias, e isso a gente também vai ver. Tudo isso que eu estou explicando para vocês na teoria, gente, nesse primeiro momento, a gente vai ver isso detalhadamente, vários exercícios que a gente vai fazer, de interpretação de texto, de prova, de tudo. Então, fiquem tranquilos. E vai ficando mais fácil quando a gente for avaliando os próprios textos. Combinado? Mas, Maluzinha, deu para entender quando eu expliquei de novo da informação, jura? Beleza, vamos lá. Vou liberar o link agora. Como vocês sabem, vocês têm um tempo para fazer, tá? São 10 questões, são 10 itens, com textos bem curtos, tá? A gente basicamente vai finalizar a aula com ele, né, gente? Porque faltam 17 minutos, então seria mais ou menos o tempo que eu iria dar, né? Entre 12 e 15 minutos. Todas as atividades que eu passo aqui, vocês têm um tempo para fazer. Eu vou soltar o cronômetro na tela, como vocês também já estão acostumados. Hoje eu vou colocar um cronômetro de 12 minutos, e aí, se a maioria tiver terminado, a gente já comenta depois desses 12 minutos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é o cronômetro, só um minuto, para quem não conhece ainda. Eita, hoje vai, viu? Calma que eu vou compartilhar certo. Oi, esse é o nosso cronômetro, tá? Eu solto o cronômetro, é um exemplo, eu não liberei o link, e aí ele vai decrescendo aí até zerar, tá? Então, hoje a gente vai fazer de 12 minutos, certo? Eu vou deixar ele aqui na tela, às vezes eu vou tirar e aí eu vou avisar, gente, faltam só 2 minutos. Aí eu venho com a voz mesmo e falo. Então, todas as atividades aqui vão ter um tempo para ser executada. Se a maioria não terminou nesse tempo que eu dei, eu dou mais um tempo. Se a maioria terminou, aí a gente continua, tá, gente? E que aí quem está fazendo vai ter que ir melhorando esse tempo. Vai fazer lá, vai terminar, mas eu vou continuar a aula aqui, tá bom? Bem, vou liberar o link agora, já falei mais. Podem começar. Acessem, coloquem o e-mail com calma, nome, sobrenome e turma, que é o tempo que eu vou liberar aqui o cronômetro e soltar. Qualquer dúvida ou auxílio que vocês tenham, não sobre a atividade, porque eu não vou ajudar na hora da atividade, façam com que vocês sabem. Depois eu tiro as dúvidas. Qualquer auxílio que vocês precisem, falem comigo pelo bate-papo para não atrapalhar os colegas. Eu estou aqui o tempo todinho. Até quando eu fizer isso aqui, ó. A minha câmera não está ligada, mas eu estou aqui. Tá bom? Podem começar.
Gente, o tempo está acabando. Pelo que eu vi, só uma pessoa ainda não enviou, tá? Então, finaliza aí quem ainda está fazendo, que está me ouvindo. Eu só vou fazer uns comentários finais aqui antes de liberar vocês, certo? Olha o tempo aí acabando. Tempo concluído com sucesso. Vocês viram, acompanharam aí o cronômetro comigo? Tá. Gente, eu estou muito feliz com o rendimento de vocês. Essas interpretações do início do ano, elas são simples mesmo, elas são mais fáceis, tá? Vai piorar no sentido de vai ficando mais complexa, mas vocês não vão sentir, porque vocês vão cada vez melhorando mais. Vocês vão ver isso naturalmente, mas as interpretações vão ficando mais desafiadoras, mais complexas, com o passar, né, das aulas naturalmente. Mas sim, é uma interpretação de nível fácil e que vocês estão indo muito bem, isso é muito bom, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o rendimento que vocês tiveram, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. 8 pessoas responderam, acho que está faltando uma, porque somos 11 aqui, né? Eu e tia Carol, então são 9 alunos, tá? Está faltando alguém responder, eu vou olhar depois com calma. Gente, 5 pessoas fecharam a atividade, isso é um rendimento muito bom. Lembrando que não é porque a pessoa fechou que ela não tem dúvida nenhuma, ela pode ter dúvida sim, tá? 2 pessoas fizeram 9 de 10, certo? E uma pessoa fez 6 de 10. E essa pessoa provavelmente teve um pouquinho mais de dúvida, certo? É lógico que eu não vou mostrar a pontuação de vocês, eu tenho como ver aqui, ó, as questões, como eu já expliquei, que vocês tiveram dúvida. O primeiro e o segundo quesito, todo mundo acertou. Pode ter dúvida, pode, mas primeiro e segundo quesito, tranquilo. Terceiro também, aí no quarto, uma pessoa já errou. Então, pode ser que tenha dúvida sobre esse quarto, ou não, só marquei errado mesmo, tia Laís, mas seja a resposta certa. Enfim, o que é que eu quero que vocês façam pelo que a gente conversou hoje, tá? Quem tem dúvida, independente se acertou 10 de 10, quem tem dúvida vai anotar. Isso já anota agora, porque na próxima aula, que é quinta, eu já vou começar a aula perguntando, gente, da atividade do esquentando o cérebro que a gente fez na aula passada, quem tem dúvida no primeiro, no segundo? Aí vocês já vão me dizendo. Ou vocês já podem colocar aqui no bate-papo. Tipo, eu tenho dúvida no terceiro, no quinto e no décimo. Eu só tenho dúvida no décimo. É um exemplo, só um exemplo. Vocês terem certeza do que vocês têm dúvida, vocês têm que revisitar o material, tipo, a pontuação de vocês. Então, vocês olham e veem, poxa, eu acertei 10 de 10, mas esse aqui eu chutei. Ou, poxa, eu errei 4, mas eu já entendi 2 dessas 4. Indo de novo, eu entendi porque eu errei, mas essas outras 2 não, eu tenho dúvida. Então, vocês vão trazer isso para mim, gente, isso vai ser em todas as aulas. Vocês têm dúvida com relação a esse processo que eu estou explicando? Me digam aí, que isso é muito importante para mim. Porque vai ser sempre, vai ter um momento que eu já não vou explicar isso, eu só vou perguntar, quem tem dúvida? Tranquilo? Finalizamos com sucesso. Coraçãozinho para quem gostou da aula, coraçãozinho. Deu para entender, para aproveitar? Não se preocupem, que eu tenho certeza que vocês estão aí pensando, que ela aí foi muito assunto hoje, exposição, infunção, não sei se eu lembro muito bem. Assiste de novo a aula. Estou liberando o material para vocês que eu mostrei, que eu compartilhei, ó, esse aqui, ó. Ele já vai estar liberado para vocês darem uma olhada. Tem exemplos de narração, exemplos de descrição, e a gente vai falar mais sobre isso ainda. Só foi a primeira aula sobre esse assunto, beleza? Vocês estão liberados até quinta-feira. Olhem a agenda no Classroom. Um beijo e um queijo vegano. Bye, bye. Até quinta.